graças a Deus. E hoje o Paulinho me convidou para falar sobre o conhecimento de si mesmo. Eu vou ver se eu compartilho a tela aqui com vocês. Ai, não estou sabendo. Apareceu aí para vocês? Apareceu, Rose. Apareceu. Beleza, obrigada. Bem, na direita da minha tela aparecem as carinhas de alguns aqui. Isso interfere para vocês ou não? Não. Ah, então tá bom. Porque senão, para mim, fica parecendo que está aparecendo um pedaço da tela e o resto está coberto pelas carinhas, entendeu? Vou tentar reduzir aqui. Não estou lembrando como que faz. Só um minutinho, gente. Sabe como que eu faço aqui, Paulo? Para reduzir aqui, ó. Para não ficar interferindo aqui no meu slide. É aqui, ó, aqui, põe nesse menorzinho aqui, ó. Mas aí eu não vejo nada, nem ninguém, né? Eu queria ver o pessoal do lado. Vê aqui, só você, só vê você. Não, como que eu faço? Ah, não aqui, deixa... ó. Clica. Não tem jeito, não. Clica aqui. Eu clico aqui, eu não vejo nada aqui, ó. Ah, desculpa, gente, eu tô passando. Ai. Deu, não. Tudo bem. Eu vou fechar, vou ficar sem ver nem a mim, nem a ninguém, tá bom? Porque senão não vai dar certo. Então, sobre o conhecimento de si mesmo, né? É um tema bastante amplo e que nos desafia. A gente foi buscar, para começo, a gente queria situar o momento que nós estamos vivendo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho desse momento atual pelo qual passa o planeta Terra, né? E quando a gente fala de momento atual da humanidade, esse momento ele abrange o período desde a codificação de Kardec, né, em 1857, quando os espíritos começaram a trazer notícias para nós do momento da transição planetária, de alguma forma, né, até os nossos dias. Então, tem mais ou menos uns 150 anos que nós estamos vivendo esse momento atual, né? E se a gente observar o que caracteriza esse momento, né, nós vamos ver lá na Gênese que temos tido incontestáveis progressos nas ciências, nas artes, no bem-estar material, e nós que nascemos no século XX, né, e estamos encarnados até agora, podemos observar muito de perto um progresso científico assim muito acelerado, né, e como que isso realmente impactou na nossa sociedade, né? Então, num curto espaço de tempo, se for pensar num espaço de 30 ou pouco mais de 30 anos, nós não tínhamos nem a internet, né? Nós começamos a usar a internet uns 30 e poucos anos atrás, e hoje em dia, a gente tem toda uma gama de comunicação através, né, do meio eletrônico, inclusive a nossa reunião atualmente acontecendo, né, que seria impensável, né, se pensarmos, não precisa nem ir muito longe. Quando eu era criança, eu estou com 58 anos, quando eu era criança, lá na casa da minha avó, eu com uns 5, 6 anos, não tinha nem televisão. O único meio de comunicação que existia era o rádio, né, já existia televisão, mas para comunidades mais pobres, né? A minha avó morava no interior, então, assim, tinha televisão, uma pessoa na rua, de vez em quando as amigas iam ver televisão na casa dela, né? Eu lembro da minha avó me levar. Então, assim, isso há 50 e pouquinhos anos atrás, então, para a gente, o salto que houve, isso sem falar nas outras questões da ciência, né? Mas, apesar disso, o que a gente observa é que há um grande progresso a se realizar, há um desafio para nós, para a humanidade,
que é o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Que não basta somente desenvolver a inteligência, mas é necessário elevar o sentimento. E se nós formos ver as categorias dos mundos existentes, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, os espíritos falam para nós, né, que nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Não vou entrar em detalhe de cada um, nós já estudamos sobre isso de outras vezes, podemos consultar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Importa para nós pensar onde é que nós estamos na fila do pão, né? Qual lugar que a gente está. Então, as outras imagens que eu coloquei são imagens meramente ilustrativas, mas o nosso mundo de provas e expiações que está aí, ele é o segundo nessa escala, né? Que é a nossa Terra, e ela está, neste momento, passando pela fase de transição para se tornar um mundo de regeneração. Então, importa para a gente pensar, né, qual que é a diferença, né? No mundo de expiação e provas, até que está provas e expiações, mas tem algumas traduções que falam expiações e provas, né? O que predomina ainda é o mal. Já existe o bem, mas predomina o mal. E no mundo de regeneração, as almas, ele fala aqui, quer ver? Vou pegar a minha colinha. Regeneração é um momento de descanso para as almas que estão a caminho da evolução, onde já o bem começa a despontar mais, mas o bem só vai preponderar mesmo nos mundos felizes. E Kardec, na Gênesis, ele traz para a gente que a gente está passando por essa mudança, essa fase de mudança, né? E ele nos diz que uma mudança tão radical como essa que está se elaborando, ela não tem como realizar-se sem comoções. E a gente lembra dos estudos que a gente já fez, né? Já viu muitas vezes, abordando a passagem de João, né, do Apocalipse de João no Evangelho, que fala do fim dos tempos, e que muitas vezes nos faz pensar em grandes cataclismos, em comoções apenas materiais, né? Mas Kardec coloca que essas comoções não serão apenas cataclismos e catástrofes puramente materiais, mas vai ocorrer uma luta de ideias, e dessa luta de ideias é que surgirão os graves acontecimentos preditos. E ele fala mais, ele diz lá, assim, que hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Gente, só um instantinho, vou pegar meu óculos. Ai, não estou vendo onde que eu deixei ele aqui. Obrigada. Então, na verdade, isso me chamou a atenção, obrigada, quando fala que são as entranhas da humanidade, quer dizer, é dentro de cada um de nós, na verdade, que vai ocorrer, né, essa luta das ideias. Eu achei muito interessante porque eu já li a Gênese há muito tempo, já li partes, li na época da adolescência, na verdade, eu li a Gênese toda, e já estudei algumas partes, mas eu nunca tinha atentado para essa passagem, que fala que são nas entranhas da humanidade, são as entranhas da humanidade que vão se agitar neste momento, né? E aí, só um instantinho aqui, gente. Eu comentei na hora que eu mostrei a figura lá dos planetas, né, que era importante a gente situar onde é que a gente está, né? Por quê? O lugar onde estamos e o momento em que vivemos, eles dizem muito das nossas necessidades de aprendizagem.
né? O que nós precisamos aprender, o que nós precisamos vivenciar, ele está sempre disponibilizado pela programação da espiritualidade, no lugar onde a gente vive, no momento que a gente está encarnado, né? Basta que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, como nos diz o Marlon Ekdal no Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica no capítulo 1. Então, importa a gente se situar nesse contexto, ou seja, onde que nós estamos? Nós estamos num planeta de expiações e provas, a caminho de se tornar um planeta de regeneração. O que prepondera? Ainda é o mal que prepondera. Ainda não nos tornamos, né, esse processo da transformação para planeta de regeneração, para o mundo de regeneração, está em construção ainda. E, além disso, ainda que ele estivesse finalizado, por assim dizer, se é que há um momento para falar que finalizou, né, ainda não seria o bem que estaria presente pura e simplesmente, porque esse bem ele só vai preponderar nos mundos felizes. Então, por um lado, a gente fica até um pouco, às vezes, assim, acho que dá para assustar um pouco, né? Nossa, mas achei que já estava virando mundo de regeneração, que já era o bem, que ia comandar tudo, mas, na verdade, por outro lado também, se nós pensarmos na nossa, aí sim, né, de situação individual de cada um, embora hajam variações individuais, mas nós, enquanto humanidade na Terra, nós estamos mais próximos uns dos outros do que outros habitantes de outros mundos com condições diferentes das condições do nosso planeta, ainda assim, nós sabemos que dentro de nós também ainda não é o bem que domina, né? Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente pensa no nosso processo de reforma íntima, no nosso desejo de melhorarmos, né, de sermos melhores, porque a gente pode, às vezes, se perguntar, mas quando é que isso vai acontecer? E a gente se sente, nossa tendência, eu não consigo ver se tem alguém levantando a mão, viu, gente? Se tiver, vou pedir para Paulinho falar comigo aí. A nossa tendência, quando a gente toma consciência desse lugar onde nós estamos, né? E, no meu caso, eu venho estudando a doutrina espírita desde a minha adolescência, minha juventude, e essa consciência, eu acredito, pelo que eu vejo dos companheiros que me acompanham desde essa época, e outros que eu conheci depois, mas que também estão nessa luta, gera uma certa ansiedade dentro da gente ser melhor. É comum a gente, nas nossas conversas, né, nós comentarmos, nossa, tem hora que a gente pensa assim, que já está mais tranquilo em algum aspecto, de repente é como se a gente escorregasse numa casca de banana, e a gente vê aquele tombo que a gente toma, porque não está, na realidade, consolidada ainda dentro de nós a conquista naquele determinado aspecto que achávamos que já estava. Mas eu acho que ajuda a diminuir a nossa ansiedade pensar no lugar que nós estamos nessa cadeia evolutiva dos mundos e entender que esse lugar e esse momento que nós vivemos, ele vai atender às nossas necessidades e vai depender de nós usarmos os recursos que estão sendo oferecidos para nós nesse sentido. Mas a gente não deve se angustiar, né? Porque a favor de nós temos a solicitude do amor do Pai, né? E lá em Ezequiel, ele fala, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. E lá em Mateus, né, Jesus, quando ele está contando a parábola da ovelha perdida, ele fala que não é da vontade de vosso Pai que um destes pequeninos se perca. Ou seja, nós temos muitos recursos, né?
Jesus enviou para a Terra muitos avatares, muitos mensageiros que vieram nos chamar a atenção, nos trazer conhecimento, nos ajudar nesse processo, né? Então, filósofos, sábios, dentre eles, Jesus, que é o maior de todos, né? Está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que ele é o nosso guia e modelo. Então, nós temos o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, né, que é o cristianismo redivivo, tudo isso para nos ajudar nesse processo, para viver esse momento no lugar onde nós estamos. Então, na doutrina espírita, o que ela fala para nos ajudar nisso aí? Né? Na pergunta 919, Kardec questiona qual é o meio mais prático, o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o nosso convite, né? Então, nós situamos aí o momento atual e agora nós estamos vendo qual que é o convite que nos foi feito para nos melhorarmos nessa vida e como forma de resistir à atração do mal. É o conhece-te a ti mesmo. Chegamos finalmente no tema do nosso estudo, né? Então, essa frase, ela estava lá no tempo de Delfos, e Sócrates leu essa frase, e ele se sentiu muito impactado por ela, e divulgou ao máximo que ele pôde, né? Só que lá eu transcrevi que a frase que estava escrita no tempo era um pouco maior, falava assim: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. O autodescobrimento, eu vou colocar aqui o comentário do Marco Requidal no livro Cultivo das Emoções. Ele diz para a gente o seguinte, que o autodescobrimento requer uma abertura ao novo, sobre nós, e é o caminho para conhecer os deuses e o universo. Comentando essa frase. É libertar-se da ignorância vigente, presa às exterioridades, às personas, é descobrir-se profundo, além do que mostramos e principalmente do que vemos em nós. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui. Beleza. É interessante quando fala os deuses e o universo, né? Conhecerás os deuses e o universo a partir do conhecimento de ti mesmo. E deuses e universo, a gente entende que é uma forma de conectar-se com o sagrado. Esse conhecer a si mesmo, então, é uma forma de conectar-se com o sagrado, com o todo, com Deus que está dentro de cada um de nós, né? E se a gente consegue isso, através dessa conexão e do conhecer-se a si mesmo, nós conseguiremos, aliás, desculpa, é através do conhecer a si mesmo que nós vamos libertar-nos da ignorância a respeito de nós próprios, né? E vamos nos descobrir profundamente. Mas, para isso, né, é necessário coragem para fazer essa viagem, né? E me fez lembrar, quando eu estava preparando o estudo, um estudo que a Alcione fez no ano passado para nós, no seminário que a gente fez na época, em fevereiro, né, o março, no período que seria a época do carnaval, que já foi o seminário virtual. Ela falou para nós sobre ter e o ser e homens aparência, que era do nosso seminário. E ela me falou ela falou uma frase que me chamou muita atenção, que eu até anotei. Ela falou o seguinte, que a ideia de matar o homem velho já caiu por terra, né? Que os filósofos, a proposta dos grandes sábios, os filósofos como Aristóteles, é de transformar os vícios em virtudes. Bom, não é matar o que está dentro de nós, mas transformar, né? E como que a gente pode fazer essa transformação? Conhecendo a nós mesmos, né? O desafio
de descobrir-se profundamente. E no livro do Hamed, o livro Renovando Atitudes, tem uma frase também que me chamou a atenção, que ele fala o seguinte, que aceitar a nossa porção amarga é o primeiro passo para a transformação. É no capítulo que chama Aparências. Então, libertar-se da ignorância para conhecer quem somos nós realmente, né? E a Joana de Ângeles fala para a gente, lá no livro Espelhos da Alma, que é impositivo da evolução a perfeita identificação do ser que se é. Então, para evoluir, nós temos que identificar quem nós somos. Então, identificar o ser que se é, no corpo em que se encontra, nos enfrentamentos que se tem pela frente, identificando-se com os objetivos existenciais sintetizados na lei de amor, que se encarrega de trabalhar cada etapa. Gente, estou falando muito, estou sozinha, é muito ruim esse tempo, vou até tentar abrir aqui as figurinhas para eu ver a cara de quem está aí, porque é ruim a gente ficar falando assim. Estou doida para voltar presencial. Se alguém quiser fazer alguma interferência, tá? É bem-vinda. Estamos aqui, Rose, pode ficar tranquila, não? Beleza. Então, quando a Joana fala, né, esse impositivo da evolução, me faz pensar, né, que como, de fato, se não conseguirmos identificar quem nós somos, nós não temos como trabalhar a nossa evolução. Se eu não sei quem eu sou. Eu até lembrei daquela lá do Lewis Carroll, não sei como é que pronuncia, do autor lá de Alice, no País das Maravilhas, Lewis Carroll, sei lá, que tem a fala lá, né, acho que é até o Coelho que fala, para quem não sabe para onde que está indo, qualquer caminho serve. Para saber para onde nós estamos indo, nós temos que saber quem nós somos, qual que é o nosso objetivo na vida, a partir de que recursos nós estamos caminhando. O que nós trazemos na nossa bagagem, né? Se a gente vai fazer uma viagem, a gente não separa direitinho a bagagem que vai levar? Se eu vou viajar lá para o Rio Grande do Sul no inverno, eu tenho que me preparar com a bagagem adequada para o clima que eu vou enfrentar. Se eu vou viajar para o Nordeste no verão, a minha bagagem será totalmente outra. Mas, no nosso caso, quando a gente reencarna, a bagagem já está definida. Nós já trazemos a nossa bagagem, né? E a gente já tem uma ideia de para onde a gente quer ir. Só que a nossa bagagem tem muita coisa que fica escondidinho lá no fundo da mala, né? Muitas coisas que a gente não enxerga na gente mesmo, no dia a dia, né? Eu vi aqui que tem uma mensagem no chat, deixa eu ver o que é, se é para mim. Ah, é o gato, isso, Simone, obrigada. É o gato que fala para Alice. Valeu. Então, a Joana traz também que o maior desafio para nós, né, os homens contemporâneos, é o autodescobrimento. Não apenas na identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e as suas reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, a realidade emocional está dentro da bagagem, que eu comentava há pouco. As aspirações estão nos nossos projetos de vida, nos nossos projetos reencarnatórios. E as reações diante das ocorrências do cotidiano é interessante, né? Uma das formas, né, do autodescobrimento é a identificação das reações que nós temos diante das ocorrências do cotidiano. Peraí, tô tentando passar e não tá indo. Ah, foi. Rose, Então, nós vamos... Rose, Oi. só uma colocação ali que... Pode falar. Volta só, volta o slide, por favor.
a Joana fala, né, da identificação com os objetivos existenciais sintetizados na lei de amor, né? Então, a partir do momento que a gente se conhece, né, que a gente busca o nosso conhecimento interno, a gente também tem que identificar os objetivos existenciais, né? Ou seja, dentro do Evangelho, né? Como espíritos, né? Qual que é o nosso rumo, qual que é o nosso norte, a gente não ficar perdido, né? Então, esse também é o grande desafio que a gente tem de se identificar com esses objetivos. Beleza. Obrigada, Paulinho. Então, vou passar o próximo. A gente estava vendo, né? Nós vimos o momento atual, o convite, né? E desafio que nós temos. E aí, vamos ver qual o método, né? Tem uma metodologia que, como eu falei, né? Que os avatares, os filósofos, os sábios, Jesus, a doutrina espírita, são recursos que foram sendo trazidos para nós, ensinando a metodologia para a gente chegar nesse ponto, né, que a Joana fala, do autodescobrimento, né? E aí está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Alguém pode ler para mim, por favor, para dar uma dinâmica? Estou vendo a carinha da Raquel aqui, você pode ler para mim, por favor, Raquel? Posso sim, Rose. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, me interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Muito bem. Livro dos Espíritos, capítulo 12, Santo Agostinho. Velho conhecido nosso, né? Sim. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Raquel, não é para te constranger nem nada, não. Mas, assim, nem é para você só, né? Para todos nós aqui. Quem de nós consegue fazer isso ao final do dia, né? Todos os dias, interrogar a nossa consciência, né? Muito difícil, né? Verdade. Às vezes, a gente tenta, às vezes, fazer uma prece. Nem a prece, às vezes, a gente consegue tê-la como hábito, como antes de dormir, por exemplo. Você faz um dia, depois você pula 2, 3, aí você vai, oxe, peraí, não estou fazendo prece nem na hora de dormir. Então, é um processo de disciplina da gente também, né, Rose? De querer se conhecer e de ter a disciplina de empregar esse método aí, né? Como ele colocou aí. Porque isso exige da gente estar se confrontando a todo instante, né? E a gente, muitas vezes, também a gente não quer enxergar muito, não, né? A gente quer mudar, mas não quer enxergar muito nada, não. A gente quer mudar sem precisar fazer interrogar a consciência, passar em revista o que a gente faz, né? Exatamente. É isso. Obrigada, Kel. Então, Rose, sim? Pode falar, Léo? é só um comentário. Eu já achei que fazer isso que o Santo Agostinho recomenda fosse mais fácil, sabe? Eu vou te falar a verdade. Com o tempo, e pensando um pouco mais na vida e como é que a gente funciona, né? Lendo mais, e até fruto da experiência, né? A gente ficando mais maduro, a gente vê como que esse negócio é dificílimo. Porque todos nós, como humanidade, a gente tem uma tendência de buscar opiniões que reforçam o que a gente já acha, estar junto com pessoas que pensam igual a gente, reforçar nossos conceitos que têm uma carga emocional grande e dar esse passo para trás que o Santo Agostinho está sugerindo aqui, para olhar a vida de uma forma mais isenta, olhar para dentro da gente e conseguir pensar de forma mais neutra o que a gente precisa melhorar,
é um negócio que eu entendo dificílimo, é um super desafio. Então, assim, a gente, como humanidade, o dia que a gente conseguir fazer mais disso, eu acho que a gente vai dar um super... lógico que a humanidade não Salto, piorou, né? Seria contra a evolução de pensar nisso. Mas o dia que a gente conseguir fazer isso de forma mais frequente na nossa vida, eu acho que vai ter condição de dar grandes saltos evolutivos, primeiro no nível individual, depois com a humanidade, né? Porque realmente esse não é um desafio fácil. É verdade. E me chamou a atenção quando fala assim, ao fim do dia, quer dizer, é todo dia, né? É um cotidiano. É a criação de um hábito, como vocês falaram, né? A maioria de nós vive isso. Tenta, um dia consegue, outro dia não consegue, né? A Joana de Ângeles, aliás, desculpa, não é a Joana de Ângeles, não, é no livro do Cultivo das Emoções, o Marlon, ele coloca uma coisa sobre o cotidiano que eu achei interessante trazer para vocês, que o cotidiano é capaz de nos mostrar nas pequenas experiências quem nós somos, enxergando o que se repete em nossa vida. Isso fala do nosso mundo interior. Então, nas vezes que a gente consegue fazer essa análise, a gente consegue observar como que tem situações que se repetem nas nossas vidas. A maioria de nós aqui já somos mais maduros e tal, a gente olhando para trás, a gente vê às vezes que a gente mudou de setor no trabalho, ou mudou de emprego, e a gente achou um colega que era muito igual àquele que dava problema para a gente de relacionamento no outro trabalho, a gente chega e tem o mesmo tipo com uma pessoa. Ou a gente vê aqueles casos daquela pessoa que tem um casamento mal sucedido e se separa, e aí ela casa de novo com uma pessoa parecidíssima com o companheiro anterior que não deu certo. Então, nós vivemos ao longo da nossa vida experiências que se repetem. Isso colocando em âmbito maior, né? Eu mesma tive, na minha experiência da vida do trabalho, eu tive oportunidade de ter coordenadores, gestores, chefes, o que for, que, engraçado, que se repetiam determinadas situações. E mais, para os últimos anos da minha carreira, né, que agora eu estou aposentada, eu consegui entender por que eu estava atraindo esse tipo de convivência com a pessoa que tinha uma autoridade sobre mim. Eu comecei, graças a todos esses estudos, essas reflexões, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aproveitar isso um pouquinho e entender o que esse lugar, esse momento da minha vida estava trazendo para mim. Por que essa situação se repetia? Isso falava do meu mundo interior, isso falava da minha dificuldade, talvez, com determinadas situações, isso falava do meu orgulho, essa possibilidade de lidar com pessoas que às vezes tinham conhecimento menor do que eu tinha no trabalho que eu estava executando e que queriam determinar a todo custo o que deveria ser feito. E eu estava numa posição que muitas vezes eu tinha que obedecer, independente. Às vezes tinha espaço para ponderar, às vezes não. Mas por que eu me rebelava? Eu me rebelava porque a minha vontade é de que o que eu acreditava que era o certo é que deveria ser feito. Então, o que isso fala de mim? Isso fala do meu orgulho, da minha vaidade, né? Então, assim, em linhas gerais, dividindo com vocês um aspecto, né, da minha vida, mas é isso que o Marlon fala para nós, né? No Cultivo das Emoções, fala do mundo interior. Então, essas experiências repetidas falam do nosso mundo interior. Pode falar, Salomão. Eu estou pensando aqui, sabe, Rose? Eu não sei se tem que ser no fim do dia. O Santo Agostinho fala do fim do dia aqui, mas não sei se tem que ser no fim do dia, não, sabe? Porque, assim, se a gente começar a refletir sobre os problemas que a gente
encontra no dia a dia, você no seu trabalho, no meu, ou você na sua casa, etc., né, o comportamento da gente com os nossos filhos, e agora muitos daqui com os seus netos, etc., é uma vez por dia, sabe? Pelo menos você parar e dar aquela na hora do almoço mesmo, nossa, respondi fulano de tal, achei que não foi legal aquela resposta que eu dei, sabe? É a questão da reflexão, não é a questão do momento, do tempo em si, mas é um momento dentro de si, é o local que você falou, onde é que nós estamos, né? Em que posição nós estamos? Então, essa reflexão, eu acredito, né? Eu tenho para mim, ainda dentro do meu trabalho lá, eu vejo muitas vezes, e hoje eu tenho o hábito de chamar a atenção dos meus colegas no seguinte sentido: vocês têm que me vigiar, vocês têm que olhar para mim, eu estou velhinho aqui já, perto de vocês, tá certo? Em comparação aos meninos de 20 e poucos anos, né, Rose? Né? Eu já estou velhinho aqui perto de vocês, vocês têm que me vigiar e me chamar a atenção. É responsabilidade de vocês chamarem a minha atenção caso eu fale alguma coisa indevida, né? Então, assim, a gente tem todo esse tempo no sentido de que vou esperar até chegar à noite, na hora que eu colocar a minha cabeça... Não, é ali mesmo. Na hora que você falou aquela besteira, né? Nossa, que pérola que eu soltei aqui, né? Fala, não, então, gente, ó, desculpa e tal, não é bem assim e tal, falei errado. Então, eu acho que é mais em qualquer momento, sabe, das 24 horas. Sim, na verdade, concordo com você, e, na verdade, eu acho assim, quando o Santo Agostinho fala ao fim do dia, né, e na próxima, eu vou passar aqui para a gente continuar, ele fala em todas as noites, né, aquele que todas as noites evocasse as ações que praticara durante o dia, quer dizer, vou terminar de ler essa aqui para a gente, espera que eu vou ter que encolher aqui, senão eu não consigo ler. Que evocasse todas as ações, vou ler de começar, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Vou dar uma pausinha aqui. Então, essa questão do todas as noites, né, é uma questão, me ressalta essa questão do cotidianamente a gente ter por hábito fazer essa análise. Pode ser que seja à noite, pode ser que seja de dia. Agora, me chamou a atenção quando ele fala rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, né? E quando fala antes disso, todas as noites, a gente pensa na perseverança. Porque, como nós já comentamos aqui, que um dia a gente faz essa análise, um dia a gente consegue fazer prece na hora de dormir, no outro dia não consegue. Então, quando ele fala todas as noites, nos traz a ideia da continuidade, da perseverança, para que isso se torne um hábito realmente em nossas vidas, né? E rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, me fez pensar na conexão com o Pai, né? É aquele momento que Jesus nos fala, quando orardes, entrai no teu quarto, entrai no teu aposento, e fechada a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai te recompensará. Então, esse rogar a Deus não é naquele sentido que muitas vezes as nossas preces são elaboradas, né? Ah, Senhor, me ajuda a ter paciência com esse meu colega de trabalho, que eu não estou dando conta dele. Mas não é. Esse aí é um rogar a Deus no sentido para fora. Mas o que Jesus nos ensinou? Quando orardes, que é a hora do rogar a Deus, entra para o seu quarto. Entra para o seu íntimo. Então, tem momentos do dia que a gente pode até conseguir fazer isso, quem está no trabalho, dar uma pausa na hora do almoço e tal, mas eu acredito que talvez, né, Santo Agostinho tenha usado à noite, porque geralmente é um momento
pessoa já terminou, a maioria das pessoas já terminou a jornada de trabalho, já está preparando para o repouso. Então, dá para tirar ali alguns minutinhos para entrar em contato consigo, com Deus dentro de si, né? Ter o contato lá com como é que era, que estava lá no começo, com os deuses, com os sábios e com os deuses, né? Esqueci agora como é a frase lá no templo. Que conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, né? Então, o momento de entrar, de conhecer Deus e o universo, é esse momento que a gente entra para dentro da gente mesmo, né? Porque esse momento Deus nos assiste. E Joana também fala, numa outra obra, Joana de Anjos, fala da questão da meditação. A gente tem visto muito isso hoje em dia sendo falado em diversas culturas, né? Inclusive na cultura ocidental, que não era tão comum o hábito da meditação. Hoje em dia a própria ciência médica demonstra a capacidade de cura, como que ajuda a pessoa a ter um momento de meditação, né? Hoje em dia tem a meditação mindfulness, né? Que é você estar presente, né? Você estar com a mente presente no momento. Isso facilita todos os processos para evitar o estresse, para ter saúde mental e física, né? Então, esse momento, seja ele que momento do dia for, é o momento que a gente tem que serenar, né? Diminuir os pensamentos vagantes, diminuir a agitação, ter contato através da respiração, ter um contato com a gente mesmo e com o divino que está dentro da gente, né? Então, esse Deus assistir é porque a gente se conecta com ele, né? Deus não está lá fora, Deus está dentro da gente mesmo, né? E aí como, né? Continuando o método. Dirigir, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Eu só tenho 10 minutos, eu tenho que dar uma aceleradinha aqui. Rose, Oi. é só rematando aqui um pouco, né, que quando fala dessa questão de você olhar suas faltas, né, interrogai-vos sobre o que eu fiz durante o dia, meu procedimento e tudo mais. Em momento algum ele fala da culpa, mas sim do endireitar o caminho, entendeu? De mudança de rota, de mudança de caminho, em função disso, porque a culpa ela vai me deixar demorar naquela situação, naquele lugar, chicoteando minhas costas, né, fazendo esse tipo de procedimento, sem realmente fazer o movimento da transformação. Então, eu acho que a gente tem que atentar para esse detalhe aí, porque a gente viveu nessa questão do pecado, muitas vezes, e não está valorizando o seu corpo. Beleza. Vamos falar um pouquinho mais disso, assim, logo aqui à frente. Foi bom que você já introduziu essa questão da culpa, eu não tinha colocado também, não. Seguindo, né, na resposta da pergunta 919A, quem quer ler aí para nós? Lê aí, por favor, Hélio. Lê aí para a gente. Ou então você, Paulo. Hélio sou eu. Hélio, eu sei. Então, lê aí, Paulinho. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas o econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, impeli como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Beleza, obrigada. Então, né, Santo Agostinho, ele fala logo em seguida também, como não tem duas medidas na aplicação da justiça divina,
Então, se a gente considerar, se fosse outra pessoa que praticasse aquela ação, nós considerássemos ou qualificaríamos de errada, digamos assim, ou uma ação que não fosse boa, se nós mesmos praticamos, ela não pode também ser considerada boa, porque o peso, a medida é única, né? E, deixa eu ver aqui, que eu queria comentar mais nesse sentido. Assim, essa questão, né, do amor próprio atenuar, né, e tornar desculpáveis as nossas faltas. Entrando nessa questão, né, que o Paulinho falou da culpa, que a questão não é mais aquela de um julgamento severo, né, de pegar o chicotinho e flagelar, bater nas nossas costas, né, e falar minha culpa, minha máxima culpa, como nós já fizemos em eras passadas, né? É, na verdade, a questão de fazer uma análise, né? Eu acho que eu vou falar disso no próximo. Então, é importante que a gente consiga olhar com coragem para as nossas, as questões que nós, né, voltando aqui, que nós formos julgar das nossas atitudes, né, das nossas ações, olhar com coragem para avaliar de fato o que é que representa aquilo. Ah, beleza, Salomão deu um exemplo, eu falei de um jeito que não foi legal, usei uma palavra que ofendeu outra pessoa, perdi a paciência naquela hora, por exemplo, né? Então, adianta eu me martirizar, nossa senhora, mas eu não devia ter falado daquele jeito, para que eu fiz isso? Eu continuo, achei que eu já tinha melhorado de química, continuo perdendo as estribeiras por tão pouca coisa, por exemplo, né? Mas é importante ter, né, o Marlon coloca lá no livro Espelhos da Alma, capacidade de distanciamento, né? É preciso, eu identifiquei, né, uma coisa que não foi legal, quando eu estou fazendo essa minha análise. Mas eu tenho que ter um distanciamento e fazer uma análise do o porquê. Por que será que eu agi daquele jeito? Eu tenho que aproveitar, né? Eu tenho que compreender que essa situação, ela vai favorecer o meu entendimento sobre mim mesma, né? Então, o que o Marlon coloca, a gente tem que ter distanciamento, tem que ter autoanálise e reflexão, para que a gente não se perca nas perturbações do mundo, mas que a gente entenda que através das perturbações, através dos nossos conflitos internos, vamos compreender, né, o nosso chamado e vamos evoluir. Então, se eu não tenho como, se eu não fizer essa pausa para a autoanálise, eu não tenho como identificar os meus erros, as minhas dificuldades. Mas quando eu identificar, não é para eu ficar fazendo meia-culpa simplesmente, mas é entender de onde vem, né? Por que eu gritei com fulano e falei uma palavra ofensiva que eu não devia ter falado? Qual que é a emoção que me causou? Ah, mas também ele me desrespeitou, ele falou uma mentira a meu respeito. Tá, mas se eu sou quem eu sou e as pessoas me conhecem, por que aquela mentira me afeta? Né? Por que eu fiquei tão nervosa? Será que aquela coisa que ele falou tem alguma verdade a meu respeito? Né? Será que ele falou que eu sou uma pessoa muito metida a sabichona, que eu sou metida a besta, e eu fiquei muito triste? Mas será que eu tenho algo disso? Será que realmente eu prezo pelo meu conhecimento e isso faz com que eu ache que eu sou melhor do que o outro às vezes? Embora seja difícil para mim admitir isso. Então, né? É quando ele fala para fazer as perguntas, né? A filosofia fala de fazer perguntas, né? E no Conhece a Ti Mesmo, nós não podemos ter medo de fazer as perguntas e ir esmiuçando. Mas e isso? Mas é aquilo? E por quê? Né? Porque só assim
nós vamos entender. E aí nós vamos falar assim, puxa vida, realmente, tinha a menor necessidade de eu gritar com ele estava falando uma verdade a meu respeito, que eu mesmo não estava percebendo. Eu estou sendo muito prepotente na minha relação com essa pessoa. Deixa eu parar e ouvir, quem sabe ela vai me trazer uma ideia bacana também, né? Salomão deu ideia, comentou aí da relação com os filhos, né? Que às vezes a gente tende, do alto da nossa sabedoria, da nossa maturidade, a achar que nós temos todas as respostas, ou que sabemos o que é melhor para eles. A gente tem, primeiro, que é a vida deles, né? Não nos cabe escolher. Ainda que a gente ache que não vai dar um bom resultado, às vezes aquele caminho que ele está tomando, nós temos que respeitar. Deus não deixa a gente fazer o nosso caminho, né? Quem somos nós, como pais aqui na Terra, querer definir a vida dos nossos filhos? Mas, às vezes, também eles trazem coisas para a gente refletir, muitas vezes, né? Então, o que Marlon continua falando aí, que eu achei muito interessante, esse aí é um ponto que eu achei bacana demais, gente. A gente vem estudando, Joana de Ângeles, o Marlon Equidal é um psicólogo espírita, ele é um expositor espírita, estudioso, fez esse livro Espelhos da Alma mesmo, ele publicou junto com a equipe lá do Divaldo, né? E a gente começou a acompanhar ele na pandemia, sabe? E o nosso grupo de mediúnicos de terça-feira, a gente começou a estudar o livro da Joana de Ângeles, e a gente consultava umas palestras que ele tem disponível no YouTube sobre o assunto, e ajudou muito, sabe? Para mim, o nosso grupo de terça-feira como um todo, a gente sentiu que houve como se virasse uma chavinha para nós, sabe? Nessa questão do autoconhecimento. Então, quando o Paulinho me convidou, ele sabia que eu ia gostar do tema, porque a gente vem estudando isso já tem um tempo, né? E eu passei a ter outra visão. Isso aqui, essa fala dele, olha, na medida em que aceitamos a nossa inferioridade, a nossa condição moral ainda precária, ao invés de nutrir o desejo de superioridade, nós somos impelidos ao autodescobrimento. Então, como a gente vem... Paulinho, eu posso gastar mais uns 5 minutinhos aí? Que a gente já começou um pouquinho atrasado. Pessoal, vocês permitem que a gente estenda um pouco? Por mim, tudo bem, Rose. Então, beleza. Porque a gente atrasou um pouquinho e é muito material, né? Até perdi o que eu ia falar, que quando eu vi a hora... lembrei. Essa questão de aceitar a nossa inferioridade, porque eu me lembro quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, muitos de nós lá na adolescência, a gente estudava essa questão da reforma íntima, e eu lembro uma vez, foi a única vez que mamãe não era de fazer aniversário, essas coisas lá em casa, eu acho que eu estava fazendo 16 ou 17 anos, aí eu fiz um lanche de tarde no domingo, e convidei algumas pessoas da mocidade com quem eu tinha mais contato. E teve um companheiro que foi lá e ele não estava comendo, sabe? Aí eu falei assim, fulano não está comendo nada e tal, tinha algum salgadinho, pão de queijo, sei o quê. E alguém falou comigo assim, ele está no processo de reforma íntima. Eu lembro que aquilo eu achei muito curioso, né? Eu falei, tá, e tal. Tinha pouco tempo, assim, que eu estava frequentando, né? O grupo de jovens lá da mocidade, não sei o quê. Mas, assim, depois, isso me marcou de alguma forma. Eu falei, gente, que diacho é isso de reforma íntima que a pessoa não está comendo? Que reforma íntima que é essa, né? E aí, muito tempo depois foi que eu refleti sobre isso. Porque eu achava que aquele negócio que o povo para de comer carne, né? Aquelas coisas assim, porque não, a gente entra para o espiritismo, não, tem que parar de comer carne e tal, e dentre outras coisas, né? E aí, já mais madura, eu falei assim, gente, né? A gente se equivocava muito, que era reforma íntima. Mas aí nós continuamos nos equivocando por muito tempo, porque a gente começa a ver que eu preciso reformar, eu preciso diminuir meu orgulho, eu preciso ser mais paciente, eu preciso me doar mais para o próximo. Então, eu encho a minha agenda a semana inteira de atividade. A gente jovem fazia isso, né? Enche a agenda de atividade. E fica naquela fazeção de coisa. Mas a gente não entendia
que tinha que parar para refletir, né? Que não adianta entrar para casa espírita, fazer 500 coisas, participar de grupo disso, grupo daquilo. Não é isso que vai trazer a reforma. Isso, às vezes, gera na gente uma ansiedade. A gente pensa assim, nossa senhora, eu tenho que ser paciente. Tem aquela pessoa que me enche a paciência, que eu não aguento escutar as histórias, mas eu tenho que ser paciente. Aí, o que que a gente faz? A gente põe a máscara. Não acho que eu já estou conseguindo ser paciente. E aí, fica calado, escuta a pessoa falar, mas lá dentro faz, meu Deus do céu, não aguento mais ouvir essa história, essa pessoa está contando a mesma história pela 100ª vez, não estou aguentando. Aí, nossa, não posso nem pensar isso. Meu Deus, você é falta de paciência. Né? A gente não pensa assim, eu estou pecando, como a gente pensava antes, mas a gente pensa assim, nossa, não posso pensar isso, não posso pensar isso. E aí, o que é o problema disso? A gente não entra em contato com o nosso sentimento. A gente começa a achar, né? Tem alguns livros espíritas aí, o pessoal andou escrevendo, os espíritas que desencarnaram, andaram mandando alguns livros, mensagens, orientações, dizendo que chega lá no plano espiritual e pensa assim, não, mas eu sou espírita, né? Então, eu já conquistei isso. Mas a gente não conquistou. A gente só pôs a máscara. Agora eu sou bonzinho, eu sou paciente, eu sou caridoso. Mas nós não somos ainda. Então, nós temos que aceitar que nós somos inferiores, que nós vivemos num mundo de expiação e provas, há caminho de mundo de regeneração, mas que o bem ainda não é preponderante. Isso, de alguma forma, dá um alívio. Tá bom, eu não sou perfeito, o bem não o bem não rege a minha personalidade, o amor não me rege ainda, mas eu estou igual a maioria dos que estão caminhando aqui, eu estou lutando, estou buscando, né? E aí, sobre isso, a Joana de Ângeles, ela alerta, né, que a gente, deixa eu fechar aqui, que a preocupação de parecer triunfador, de ser bem recebido, considerado, leva à desumanização, à perda de identidade. Então, por que desumanização? Porque ser humano, encarnado hoje na Terra, não é ser perfeito. Nós não somos mesmo ainda perfeitos. Né? Mas quando a gente quer parecer perfeito, a gente perde a identidade, a gente deixa de ser a gente mesmo. E o Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele nos alerta que nós temos o hábito de forjar disfarces, né? O que eu falava agora há pouco da máscara. Por quê? Porque nós não confiamos na nossa capacidade de transformação. Então, nós anulamos emoções inconvenientes, vestindo a aparência de falsa humildade e compreensão. Mas nós não devemos esconder de nós mesmos as nossas dificuldades, mas sim aceitar as emoções que vêm do nosso lado escuro, da nossa sombra, como Jung falava, para que nós vejamos realmente como nós somos. Hoje, nós entendemos que não há como modificar algo desconhecido. Seria possível a gente lidar com orgulho, acreditando que nós somos humildes? Há uma forma de curar as mágoas se nós cremos que já perdoamos? Como nós podemos aprender a lidar com a agressividade se nós achamos que somos mansos? Então, esses disfarces, essas máscaras, o Hamed, ele fala para nós que eles são necessários, né? Quem estuda aí a psicologia, Simone está estudando Jung, poderia falar muito para nós aí sobre isso hoje, mas não tem tempo, né? Infelizmente. Mas as máscaras são papéis sociais que nós assumimos, na verdade. Elas são importantes em algum grau na nossa vida de relação. Mas nós temos que confrontá-las para enxergar quem nós realmente somos, né? E deixa eu ver se mais uma coisinha que eu anotei. Sim, que na verdade, não, é a próxima frase aqui do Hamed. Não nos façamos superiores, aparentando comportamentos de perfeição apressada. É o que eu falava há pouco. Nós descobrimos
dentro da doutrina, dentro do evangelho, um ideal de quem nós queremos ser. E aí nós começamos a assumir comportamentos dentro desse ideal, né? É a perfeição apressada. Mas isso, como não está ainda dentro de nós, não vai nos fazer bem psiquicamente. Vai causar adoecimento, né? Ansiedade, toda a gama das doenças mentais, as fobias, as neuroses, ansiedade, muitas têm fundo nisso, nessa busca de viver uma perfeição que nós não temos ainda. Né? São as emoções desequilibradas, né, Rose? Isso. Nós ainda não conseguimos manter-nos de forma equilibrada, então a gente provoca todos esses adoecimentos em nós. Finge que estamos, mas estamos mais doentes ainda, né? Exato, né? Então, se a gente se finge de superior, se a gente se faz passar por uma pessoa melhor, até para nós mesmos, né? Não é nem que a gente está fingindo para o outro, a gente escamoteia para nós mesmos que nós já conseguimos. E isso não dá a oportunidade de fazer o autoburilamento, que o Hamed nos chama atenção, né? E aí o Marlon fala lá no livro Cultivo das Emoções, não há possibilidade de tratamento para aquele que se acha são. Sem coragem para enxergar a realidade interior em busca de quem verdadeiramente somos e de como estamos, não haverá possibilidade de transformação. Então, o caminho é se conhecer mesmo. Não tem como melhorar se a gente não conhecer, né? Lá no início eu coloquei aquela fala do Hamed, ele fala, né? Eu até esqueci agora, gente, eu não sei. Que aceitar a porção amarga é o primeiro passo de transformação. Aceitar a nossa porção amarga. Aceitar a nossa sombra é o primeiro passo da transformação. Né? Porque nós não temos que mudar o que a gente não sabe. A gente não vai procurar o médico se a gente acha que a gente está sadio. Né? Não vai tomar o remédio se a gente acha que não precisa dele. E aí a Joana fala para nós que, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Então, conhecendo a nossa intimidade, aceitando a nossa condição moral, nós nos modificamos, tornando-nos mais conscientes de quem somos e passamos a agir diferente. Então, o primeiro passo para a transformação é conhecer, aceitar, e aí sim nós vamos começar a nos modificar, porque a gente já começa a analisar as nossas emoções, os nossos comportamentos e falar, nossa, puxa vida, como eu sou prepotente realmente. Então, como eu consigo perceber, né? Antes eu nem percebia. Hoje em dia, se eu tomo determinada atitude, já acende a luzinha. Falo, opa, estou querendo mandar em tudo aqui, estou querendo que todo mundo faça do meu jeito e reze pela minha cartilha. Não é assim, né? Rosilene, presta atenção, não é por aí, né? Então, quando a gente toma consciência disso, pelo menos a gente já consegue perceber quando a gente faz. É o primeiro passo da transformação. E reconhecendo a dificuldade de nos transformarmos, naturalmente compreendemos a jornada dos outros e as suas limitações. Aí nós podemos suportar, respeitar, entender a dificuldade do nosso irmão, desculpar as suas agressões e sentirmos compaixão e perdoar. Por quê? Porque nós somos iguais ao outro. Né? Então, por que como que eu não vou perdoar uma coisa que a pessoa faz comigo, se eu sei que, às vezes, naquilo eu já não estou errando tanto, mas em outras coisas eu também não sou perfeito. Eu sei que, do mesmo jeito que ele erra e que, às vezes, ele me ofende, eu também erro e ofendo o outro. Então, aí sim é o exercício da fraternidade real. Porque se eu me localizo no lugar, aí sim, da humildade, do pequeno que eu sou, eu também aceito o pequeno que o outro é. Porque nós somos do mesmo tamanho.
né? E aí, para finalizar, né, a gente traz Jesus, que fala para nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E a Joana de Ângeles, comentando aí sobre isso, ela fala: Deus, porém, está dentro de todos nós. Então, não é quando nós mergulhamos para dentro de nós não encontramos só a nossa sombra. Nós encontramos, né? Nós falamos lá na hora da oração, quando entrar no nosso quarto, para a gente ter aquele momento, porque Deus está dentro de nós. E a gente precisa mergulhar buscando Deus dentro de nós, de modo que o exteriorizemos sobranceiro e tranquilizador. A sobrancelha é com bom ânimo, né? E tranquilizador. Por quê? Nós estamos a caminho. Ainda que a jornada seja longa e nos pareça muito difícil, nós estamos no caminho. Né? E aí o Marlon, lá no livro Cultivo das Emoções, ele traz para nós que o autodescobrimento é o passo decisivo para o autoencontro. É a porta de entrada para o contato com a divindade interior. É a chave para o encontro com Deus. Então, a gente precisa fazer as pazes com a gente mesmo. Aceitar quem a gente é. Amar quem a gente é. Esse é o caminho para aceitar e amar o outro. E isso é o exercício de amar a Deus como a si mesmo, a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Né? Este que é o caminho nosso de crescimento. E só é possível amar e aceitar o outro a partir do meu autodescobrimento, do encontro comigo e com Deus que há em mim. Era isso, gente, que eu queria trazer. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpe ter passado um pouco do tempo, viu? Muito bom estudo. Obrigado pelas reflexões. Já abriu a janela aí, né, para a Ana continuar na semana que vem falando sobre egoísmo, né? E que é o nosso dificultador nesse processo de aprendizado mesmo, né, que a gente está na caminhada da evolução, né, que a gente possa crescer nesse sentido, né, e fazer esse algo transformador através do mergulho em nós mesmos. Né? Alguém quer dar algum recado? Fazer alguma novidade? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Essa semana eu fiz um petitório lá